Dionísio, me permite que eu vou te ajudar na resposta. Tu sabe o que esses alunos fazem todas as noites? Eu prefiro não saber. Imagina o que eles fazem da meia-noite às 6. Essa é uma pergunta difícil. Eu acho que eu prefiro não saber. Eu acho que eles dormem. Não, vocês dormem, né, pessoal? Da meia-noite às 6. Deve ter tudo desperdiçado. Está vendo aqui a questão do esforço, tá? Sintetizando que dessa questão, não é só o Dionísio, outros colegas, né, de vocês aí que já formados aí, né? O esforço é tão grande ali na Liberato e ao mesmo tempo é tão gostoso, é tão bom conviver com os colegas, e naqueles laboratórios, né? Tem aqueles programas que os professores passam desafios para vocês, né? E depois chega lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é barbado. Aqui é fácil, né? Outros aqui no ensino se torna bem mais fácil, né? Por quê? Porque vocês aprenderam a aprender, aprenderam a estudar, aprenderam a pesquisar. Então, né, a nossa ideia é que no final desse processo que vocês se formam, estão preparados para qualquer coisa. Pois bem, mais alguma pergunta, pessoal? Quem gostaria? Agora é difícil. Ainda bem que o Mota não fez nenhuma pergunta, né? Porque ô cadeirinha difícil. Não acredito. Bom, Dionísio e Daniel, vocês são de uma época, vocês disseram, né? A data varia, né? Enfim, de uma época onde as coisas eram mais difíceis, eram mais complicadas. Daniel conversava lá com o pessoal da USP por carta. Tá? Então, assim, ó, realizar pesquisa naquela época era um pouco mais difícil porque o que se tinha acesso era bibliografias. Tá? E hoje em dia, né, não tem mais fronteiras, quer dizer, se o cara fez uma publicação lá na Coreia do Sul, a gente aqui sabendo pesquisar, nós vamos ter acesso a essa publicação, enfim, né, não tem mais fronteiras, ou seja, globalizado. Mas isso também pode acarretar, né, alguns desvios de percurso durante esse processo de pesquisa, porque hoje as coisas estão muito mais fáceis. E aí muitas vezes o mais fácil é ter acesso a algum material e tomar isto como referência e não continuar indo atrás e buscar outras referências, né? E como é que vocês veem essa questão se isso tivesse à disposição lá na época em que vocês fizeram a pesquisa de vocês? É uma grande pergunta, e uma das coisas que eu vejo hoje em dia que é mais fácil ter acesso ao material, mas é mais difícil saber que material é bom. É terrível, é uma das coisas assim que preocupa. Por quê? Porque tu pode acabar fazendo uma pesquisa de bibliografia, uma revisão bibliográfica de 200 artigos e não ter o artigo mais importante para o teu trabalho, porque ele está perdido nessa imensidão de coisas. Então, conseguir filtrar isso é um desafio. Na nossa época a gente tinha o desafio de conseguir encontrar qualquer bibliografia, não sabia se era boa ou ruim, mas a gente já tinha essa dificuldade. Então essa dificuldade não existe. Hoje em dia existe a dificuldade de saber se é relevante ou não. Então, coisas que eu particularmente uso bom, agora a gente começa a olhar onde foi publicado isso. É uma conferência de respeito ou não? Conforme tu vai lendo os artigos, tu começa a ver que alguns nomes se sobressaem. Então tu já começa a identificar grupos, começa a ver, bom, esse grupo de pesquisa é um grupo de pesquisa bom ou não? E a partir daí tu começa a fazer uma filtragem. Então hoje em dia tu tem que usar metodologia para poder saber que artigos tu vai ler, porque senão tu não consegue ler todos. Então é uma dificuldade, é diferente, mas, digamos assim, ela dá muito mais flexibilidade para que a gente consiga fazer trabalhos muito melhores hoje em dia. Por quê? Porque tu tem o acesso. Tu não tem que esperar quanto tempo levou para o Daniel receber a carta dele de volta do professor de São Paulo? Talvez um mês, 2. Então hoje em dia tu tem, em 1 hora, tu tem 200 trabalhos. Agora, como é que tu vai fazer para ler? Então, por isso que eu coloquei
também essa questão da metodologia científica. Vocês têm que ter uma metodologia para filtrar que artigos vocês vão escolher ler em função das palavras-chave, em função daquela determinada linha de pesquisa, né? Então, investir 1, 2 meses só lendo, né, é um investimento muito importante, porque a gente precisa de base para continuar qualquer coisa. Então, tem que dar uma olhada e isso é um cuidado importante. Mas leiam o Google Scholar. É outra coisa, o Google Scholar, tentando baixar um artigo de casa, né, às vezes a gente não tem acesso ao journal, né, precisa de assinatura, tem que pagar pelo artigo, né. Então muitos alunos vão se deparar, pô, mas eu não consigo acessar isso aqui, eu tenho que comprar esse artigo. Aí que vem a Biblioteca da Unicinos, né? Na Biblioteca da Unicinos, o professor Carlos Moraes, que vem aí pode falar sobre isso, vocês têm acesso a esses artigos sem precisar pagar, né? Então, essa parceria é importante com a universidade. Oi, perguntar de novo. Eu queria saber como é que foi a tua experiência em ter aula com Mota, para que a gente possa comparar com a nossa e tem alguns colegas que não tiveram essa oportunidade. Eu queria que alguém de fora mostrasse para eles. A experiência foi fantástica. Eu me lembro até. Não, a aula do Mota era, na época, uma das disciplinas que era make or break, né? Ou tu passa ou tu não termina o curso. Essa era mais ou menos a ideia e tinha sentido. E a maior dificuldade que eu tive nas aulas do Mota era em fazer as coisas funcionarem, os meus pré-amplificadores, com os meus FETs, com os meus transistores NPN, PNP. Por quê? Porque essa questão de fazer a coisa funcionar é difícil, até tu conseguir ter esse domínio complica. E é uma das coisas que felizmente me fez conseguir passar em muita disciplina na faculdade, porque era onde eu conseguia rapidamente fazer meus trabalhos de conclusão, de cadeira. Por quê? Porque eu sabia que na hora de chegar na parte prática eu não ia ter grandes dificuldades, eu já tinha essa experiência, eu já sabia como fazer. Então, foi uma aula muito boa para mim, que me valeu muito em muitas outras disciplinas, em função desse aspecto prático, que é um aspecto que diversas disciplinas dentro da literatura, não é só a aula de Mota, mas que outros professores têm. A gente fazia parte de programação com o André, a gente fazia parte de potência com o João, então, e assim por diante. Então, essa questão prática que existia na aula do professor Mota e que existe na aula de vários outros professores é fundamental. Então, fazer os trabalhos e fazer a parte prática e ir para o laboratório, trabalhar com a sociedade de ensino, vale todo minuto que vocês passam lá, vale a pena. No meu caso, nós desenvolvemos, na realidade, 2 trabalhos. Um trabalho foi com um sensor de deslocamento de veículos, que a gente chamou de controlador inteligente de trânsito. Então, esse trabalho surgiu de um trabalho que o professor João já tinha feito. Então, o sensor já existia e a gente fez todo o desenvolvimento dele para aplicação como controlador de trânsito. E um outro trabalho que a gente fez foi uma coisa que surgiu da nossa necessidade, que na época não existia, que foi uma impressora para materiais rígidos. E por que saiu essa ideia, assim, que foi mais por vontade própria do que por uma coisa, mais uma indicação do professor? Foi porque a gente precisava fazer placa de circuito impresso. A gente disse, isso aqui dá um trabalho do campo. Então, como é que eu vou fazer uma placa de forma mais fácil? Bom, se eu conseguir ter uma impressora que imprime a placa, vai ser muito mais fácil. Vou desenhar lá o meu layout e vou imprimir, depois só preciso correr. Então,
vejo uma necessidade muito simples. E esses dois trabalhos foram muito bem classificados na Mostrotec, através do controlador, esse controlador inteligente que foi o trabalho que a gente foi para a ISEF, mas o outro trabalho também tirou na área de projetos integrados, ficou em primeiro lugar. Então, as ideias podem surgir de várias formas. Pode surgir de uma experiência, de uma necessidade tua, ou de algum colega, ou de algum professor, ou pode surgir da conversa, da orientação dos professores. Afinal de contas, os professores eles são pessoas que já têm experiência, que já orientaram vários trabalhos, então, se tu tem uma curiosidade, vão ter chance de poder dizer assim, bom, dentro dessa área que tu tem curiosidade, eu acho que por aqui tu pode encontrar alguma coisa por ali. Então, hoje, por exemplo, eu trabalho com uma das aplicações que eu estou trabalhando é com veículos autônomos não tripulados. E o que são os veículos autônomos não tripulados? São helicópteros de controle remoto. Era um hobby que eu tinha, tenho ainda, mas depois que os filhos vêm fica mais difícil fazer esse tipo de coisa, que não é o caso de vocês, espero. E a partir daí tu pode ver uma aplicação bem cotidiana, uma coisa que é um hobby, tu pode fazer trabalhos científicos em cima dela. Então pode surgir de diferentes formas. Mas através de conversa eu acho que é a melhor forma de tu conseguir identificar, e o teu orientador do teu trabalho de conclusão vai poder te ajudar a guiar nessa parte de, bom, agora vamos tentar botar um pouquinho de metodologia, vamos transformar isso em um projeto científico que seja apresentável e de repente traga frutos. Ok, pessoal? Mais alguém?